Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Israel Rabelo. Vamos dar sequência às nossas atividades acerca de acentuação gráfica, hoje com as regras dos hiatos. Então, temos lá os hiatos, né? Acentue o I ou is, né? O I seguido de S, e ou U seguido de S, quando forem tônicos no hiato. Quer seja, você tem um encontro vocálico, e nesse encontro vocálico você tem uma pausa, há uma interrupção no meio desse encontro vocálico, significa que você está falando de um hiato, mesmo porque hiato é sinônimo de pausa. Então, na palavra saúde, note que houve uma pausa entre essas duas vogais. Por que há esse hiato, há essa pausa, esse intervalo? Porque na própria regra de separação silábica nos diz que não pode haver duas sílabas, duas vogais de uma mesma sílaba. É o caso aí dos hiatos, por isso que existe os hiatos. Então, saúde, nós temos aí o U sendo a segunda vogal desse encontro vocálico que faz o hiato. Da mesma forma, em saída, eu vou ter o encontro vocálico, cuja segunda sílaba será o I, esse I ou esse U, no caso de saúde, estando isolados, sendo a segunda sílaba desse encontro vocálico, no qual há essa pausa, esse hiato será acentuado. Banco de palavras. Alguns exemplos de hiato. Imbuído, conteúdo, miúdo, caíste, todos existe uma pausa, sendo que a segunda vogal que forma esse hiato, né, desse encontro vocálico com pausa, é U ou I, na sua forma isolada ou seguida de S. Miúdo, caíste, graúdo, moído, saúva, ruína, ciúme, coíbe. Detalhe, os encontros, os hiatos, não há mudança de tonacidade se forem para o plural. Então, coíbe poderia ser coíbem, continuaria sendo acentuado e sendo hiato, assim para todas as demais formas. Relação entre hiatos e paroxítonas. Na coluna da esquerda, nós temos os hiatos e na direita nós temos as paroxítonas. A miúde é algo que se repete, né? Gratuito. Lembrando, é gratuito, não é gratuito. Então, em gratuito, nós temos um ditongo, não um hiato. Então, no ditongo aí, o U é a vogal, é a sílaba longa, o hiato é a semivogal, é a sílaba breve. Então, em gratuito, o U prevalece sobre o som do I, que é semivogal. Viúva, nós temos o hiato. Em fortuito, nós temos novamente um ditongo, logo não será acentuado porque não é hiato. Relembrando, ditongos na separação silábica não se separam porque é formado de uma vogal ou semivogal ou de uma semivogal mais vogal. Já no caso dos hiatos, são duas vogais e não pode haver duas vogais numa só sílaba. O isque, eu tenho um encontro vocálico onde há uma pausa, logo existe um hiato, onde a segunda sílaba desse encontro vocálico, desse hiato, é um I seguido de S. Tudo bem. Não pode haver um encontro vocálico havendo uma pausa, ou seja, um hiato, cujo I ou U seguir de outra consoante, apenas de S. Se for outra consoante, faz-se a separação silábica, mas não acentua-se. Faísca, a mesma coisa, formou o hiato, há um intervalo ali entre as vogais desse encontro vocálico, cujo I é seguido de S. Fluido. Fluido, nós veremos logo a seguir, existe um detalhezinho nessa palavra aí, que tem dupla grafia. Maiúscula, também temos um exemplo aí de um hiato, no caso aí é o U, que é seguido de S, então será acentuado. Seguido de outra consoante, separaria-se, mas não acentuaria-se. Circuito é o mesmo caso de gratuito, fortuito, intuito, fluido e circuito. Todos são ditongos. Atenção! A posição da sílaba tônica em palavras homógrafas, mesma grafia, mas heterófonas, são diferentes, altera a classe gramatical delas.
Fluido. Aí, nesse caso, sim, nós podemos pronunciar o som forte desse I, porque nesse caso nós temos o hiato. E já no substantivo fluido, nós temos uma paroxítona formando ditongo, ou seja, temos a vogal U ao lado da semivogal I. Exemplo de fluido, que é o verbo na forma nominal do particípio, a água havia fluído para o ralo. Já no exemplo do substantivo paroxítono ditongo, o fluido de freio acabou. Atividades, 14ª. Assinale a alternativa cuja palavra segue a mesma regra de intuito. Lembrando que é intuito, não intuito. Temos aí um ditongo, uma paroxítona, não acentuamos as paroxítonas terminadas em O. Suíno, temos o encontro vocálico, onde há uma pausa, ou seja, um hiato, no qual a segunda sílaba é um I isolado, ou seguido de S, leva acento, por ser hiato. Suíte, temos também o encontro vocálico, em que há uma pausa, ou seja, há um hiato, cuja segunda sílaba é I ou isolado, ou seguido de S, recebe acento. Mesmo caso para egoísta, temos o encontro vocálico, cuja segunda sílaba desse encontro vocálico, no qual há uma pausa, ou seja, há um hiato, é I ou seguido de S, acentua-se. Proíbe, temos um hiato aí, né, uma pausa no meio desse encontro vocálico, seguido de I ou sendo a segunda sílaba, acentua-se. Fortuito. Em fortuito, nós temos um ditongo, nós não temos um hiato, é fortuito, não fortuito. Então, aí a resposta é letra E, casando-se com intuito. Vocabulário, intuito, intenção, fortuito, por acaso, imprevisto, né? 15ª atividade, assinale a alternativa na qual não se aplicam regras de acentuação gráfica. Então, temos aí o primeiro exemplo de dúctil. Esse que não se aplica regras é que não tem acento, né? Dúctil terminou em il, nós já vimos isso nas aulas passadas. Palavras terminadas em il fazendo plural em is, é oxítona não acentuada. Terminou em il fazendo plural em eis, paroxítonas acentuada. Plural de dúctil é dúcteis. Então, a paroxítona acentuada, nós queremos uma que não seja acentuada. Humus terminou em us, todas as paroxítonas terminadas em us são acentuadas, são palavras pluralizadas, não existe humo, assim como não existe viro, é vírus, assim como não existe bono, é bônus, mesmo caso para humus, então paroxítona acentuada. Canoísta, nós temos um encontro vocálico, no qual há uma pausa, nesse encontro vocálico, formando um hiato, sendo que a segunda sílaba desse encontro vocálico é I ou isolado seguido de S, estamos falando de um hiato é acentuado. Bisturi, plural, bisturis, perdeu o I, poderia haver acento dentro da regra do I ou is, porém, bisturi, a sílaba tônica é a última, então uma oxítona terminada em I não é acentuada, porque só acentuamos as paroxítonas terminadas em A, E, O ou E, ENS, de parabéns, armazém, armazéns. Resíduo é aquela regrinha do encontro vocálico no final da palavra, um único impulso, sinal de que é um ditongo, então forma-se substantivos. No caso aí, temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente, é acentuado. Se houvesse um hiato no final desse encontro vocálico da palavra, seria um verbo. Não é o caso. Vocabulário. Dúctil é tudo aquilo que é manejável, maleável, dobrável. É isso aí, galera. Terminamos a aula de hoje. Até o próximo encontro.